Está aqui levantando um clamor em nome de Jesus, mais uma oração pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas nossas igrejas, pelas lideranças, né? Enfim, por todos aqueles que de modo e de alguma forma têm sido afetados por esse momento difícil que estamos atravessando. Seja visitado nessa noite e receba a palavra de Deus. Eu quero meditar no texto de Salmos com você. Salmo de número 137, é um texto muito conhecido e eu quero compartilhar com você neste momento, em nome de Jesus, o Salmo de número 137, palavra de Deus. No texto de Salmo 137 é uma palavra de ânimo espiritual para a sua vida, e você que pode compartilhar, faça isso, compartilha, para que mais pessoas possam receber essa palavra aqui nessa noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Texto da palavra do Senhor no texto de Salmo, de número 137, a palavra de Deus vai dizer: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramo-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que fôssemos alegres, que nos alegrássemos dizendo: entoa-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da minha destreza. Pegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Aleluia. Palavra gloriosa. E o texto de Salmo de número 137 é um salmo interessante, porque não é apenas uma canção. O Salmo 137 não é só um hino. Nós entendemos que salmos, quando se fala de salmo, nós estamos falando de louvores, de canções. Os salmos eram hinos cantados pela nação de Israel nos cultos, nas cerimônias que eles realizavam. Mas o Salmo 137 não é só uma canção, porque ele revela um período, um tempo que Israel atravessou. É um salmo histórico. À luz da Bíblia Sagrada, do estudo das Escrituras Sagradas, o Salmo 137, ele é conhecido como um salmo histórico. Por quê? Porque ele revela um momento da história de Israel. Ele fala de um período real, um período que de fato Israel atravessou e vivenciou. E durante esse período que Israel está atravessando, durante esse tempo real que Israel está passando, é que esse salmo é escrito. Que período é esse então, pastor? Que esse salmo é escrito? É o período do cativeiro. Mais precisamente, o momento exato, diácono Zé Luiz, que a nação de Israel entra dentro das terras de Babilônia. O texto é repleto de informações históricas, porque o verso 1 está dizendo que eles estavam juntos ao rio de Babilônia. É o momento da chegada, segundo os historiadores, de Israel dentro de Babilônia. Eles chegam dentro de Babilônia e os soldados de Nabucodonosor colocam toda a nação de Israel assentada às margens do rio de Babilônia. A Bíblia diz que ali junto estavam os levitas, os cantores, estavam junto ali os salmistas, trazendo seus instrumentos, porque eles saíram de Jerusalém e trouxeram junto consigo as suas harpas, diz a palavra de Deus. Mas quando eles entram dentro de Babilônia e eles se deparam com a triste realidade que eles estavam vivendo, quando eles percebem que o cativeiro é inevitável, se tornou uma realidade, um fato na vida deles, eles percebem que estão longe da sua pátria. Eles percebem que já não tem mais um lar para habitar, já não tem um templo para cultuar, já não tem ali a cidade de Jerusalém, que para Israel era a maior glória deles, o maior triunfo, a grande alegria de Israel estava no fato deles poderem dizer: nós temos uma terra, nós temos uma cidade, fortaleza,
um lugar para cultuar e adorar o Senhor, mas essa cidade já não mais está ao alcance da nação de Israel. Eles deixam a terra natal, eles deixam para trás os seus sonhos, os seus projetos, eles deixam para trás o seu ambiente de adoração, suas casas. Famílias foram destruídas nesse período, lares foram destruídos neste momento, lares foram completamente separados. E quando eles chegam nas margens do rio de Babilônia e percebe o caos que eles estão vivenciando, percebe aquela crise que eles estão envolvidos, eles não têm força para adorar, diz a Bíblia. Eles não têm força para entoar cânticos de adoração para Deus. E a Bíblia diz que os soldados de Nabucodonosor olhavam para os levitas de Israel, para os sacerdotes de Israel, e zombavam deles, diz a palavra de Deus, irmã Alda Carla. Zombava dos levitas, zombavam dos sacerdotes. E como eles zombavam? Zombavam dizendo: canta agora um daqueles cânticos que vocês cantavam. Eles zombavam dizendo: aonde está a adoração de vocês agora? Eles zombavam dizendo: nós queremos ouvir vocês adorando o Deus de Israel agora. É como se eles estivessem dizendo: vocês foram desamparados. É como se eles estivessem dizendo: essa angústia, essa dor está tão grande, está tão terrível, está assolando tanto vocês, que vocês não conseguem nem mesmo adorar a Deus. Vocês não vão conseguir nem mesmo cantar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles pegam as harpas, penduram no salgueiro. E o ato de pendurar a harpa no salgueiro é como se eles estivessem dizendo: estamos desistindo, nós estamos entregando os pontos. É como se eles estivessem dizendo: nós estamos recuando, nós verdadeiramente não temos força. E eu fico imaginando, aleluia, qual era o sentimento de Deus naquele momento, porque o maior desejo de Deus naquela hora, irmã Mari, era ver a nação de Israel surpreendendo os seus inimigos, surpreendendo os seus acusadores. Era ver a nação de Israel, aleluia, levantando e sobrepondo a angústia que eles estavam vivendo e cantar um hino de adoração ao Senhor. Mas ao invés disso, eles estão recuando. Eu estou vendo nesse presente momento a igreja sendo testada também dessa mesma maneira. Eu quero trazer essa palavra rápida, mas objetiva ao seu coração. A igreja está sendo testada neste momento. E qual está sendo o nosso teste? Se nós temos capacidade de conseguir adorar a Deus, mesmo diante de toda essa dificuldade. Se nós temos condições espirituais de conseguir entoar um cântico de adoração para Deus, mesmo diante dessa adversidade. Porque o diabo está olhando para a igreja neste momento e ele está com seus demônios dizendo: conseguimos fechar as portas das igrejas, conseguimos parar o povo de Deus, mas do outro lado Deus está olhando e está dizendo: nada vai parar a minha igreja, nada vai fechar a boca dos meus profetas, nada vai impedir a adoração daquele que é verdadeiro adorador, porque mesmo estando em Babilônia, no tempo da crise, nós vamos ter condição de tirar a harpa do salgueiro, levantar a voz aos céus e dizer: só o Senhor é Deus. Ele é Deus na crise, é Deus nas bênçãos, Ele é Deus fazendo milagre e é Deus permitindo a adversidade. Deus está entrando dentro da tua casa agora e Ele está dizendo para você que pendurou a harpa: tira essa harpa do salgueiro, tira o glória a Deus que está engasgado da tua garganta, tira o cântico de adoração que está preso dentro do teu peito, deixa a angústia de lado, deixa a crise de lado por um momento e diga: Senhor, eu vou te adorar porque o Senhor merece, eu vou engrandecer teu nome porque o Senhor merece. Nada vai impedir
impedir a minha adoração de chegar ao trono da glória. Aleluia! Recebe esta palavra agora ao seu coração. Deus está falando conosco e dizendo: é o momento de tirar a harpa do salgueiro. Se você tem disposição para isto, o diabo será envergonhado na tua vida. Se você tomar essa decisão, o inferno será dissipado na tua história e o Senhor vai se agradar de ti nessa noite. Israel está dizendo: aleluia, nós estamos completamente abatidos e desanimados e não temos força. Mas eu quero te fazer entender algo aqui nesta noite. O mesmo Deus que permitiu Israel chegar em Babilônia, irmã Mari, é o Deus que vai tirar Israel de Babilônia, mas ele só sai de Babilônia depois que entende, aleluia, qual foi a razão pela qual Deus permitiu ir. Deus usa a cidade de Babilônia, aleluia, para moldar a nação de Israel. Deus usa a tribulação e o cativeiro de Babilônia para preparar a nação de Israel. Por quê? Porque Israel estava acostumado demais com o conforto de Jerusalém. Israel estava acomodado demais dentro do templo luxuoso que o rei Salomão havia erguido, que o rei Salomão havia levantado. Eles estavam acomodados ali dentro e estavam se tornando religiosos demais e perdendo o sentido real do que é ser uma nação espiritual e completamente devota a Deus. Deus permite Babilônia para tratar com Israel, para fazer Israel desenvolver uma espiritualidade que independa das adversidades. Entenda isso aqui, uma espiritualidade que seja independente da circunstância. E eu costumo dizer isso sempre: a igreja do Senhor precisa desenvolver uma espiritualidade capaz, aleluia, de se manter firme em toda e qualquer circunstância da vida. Paulo vai dizer: nada nos separará do amor de Deus. Ele vai dizer: nem a altura e nem a profundidade, nem pobreza, nem riqueza, aleluia, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Ele está dizendo: nós precisamos estar aliançados em Deus, independente da circunstância. E deixa eu te dizer uma realidade: o inimigo sabe bem a estratégia para usar, para te arrancar da presença de Deus. O diabo sabe bem quais são as artimanhas, as ferramentas que ele vai utilizar para tentar te tirar da presença de Deus, porque para cada pessoa ele vai agir de forma individual. Irmão Anderson, que está assistindo a gente, para cada pessoa o diabo vai usar uma ferramenta, uma artimanha, uma tática particular. Ele não usa uma mesma estratégia com todo mundo. Ele usa uma ferramenta para cada pessoa. Por quê? Porque ele conhece o estilo, o posicionamento e o que pode te afetar, o que pode de alguma forma te atingir. É por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos estar preparados para a altura e para a profundidade, para a riqueza e para a pobreza, para a morte e para a vida. Por quê? Porque às vezes o que o diabo vai usar para tentar te tirar da presença de Deus não é a profundidade, não é uma crise muito grande. Tem gente que na crise se aproxima mais, só que por outro lado, no tempo da bonança, acaba se afastando de Deus. No tempo das bênçãos, acaba imaginando que não precisa buscar a Deus tanto assim, já está abençoado suficientemente e não precisa estar tão envolvido com as coisas de Deus. Então Paulo está dizendo: você não pode se afastar nem na altura e nem na profundidade, nem no tempo da angústia e nem no tempo da bênção. Israel se afastou de Deus no tempo da bênção. Israel se afastou do Senhor enquanto estavam estabelecidos dentro da terra prometida, enquanto estavam acomodados dentro do templo de Jerusalém. Deus está olhando e dizendo: esse povo está religioso demais,
Então por um momento eu vou tirar eles do templo, vou permitir uma adversidade, vou permitir ser levado para a Babilônia, e é lá que eu vou tratar com eles, longe do sacerdote, distante talvez da família, longe, aleluia, do conforto que eles estavam acostumados, e eles vão aprender a desenvolver uma espiritualidade que resista às crises, aleluia, e às adversidades. Agora entenda, se não é isso que está acontecendo com a gente, se não é isso que nós estamos vivenciando, eu ouso dizer que esse tempo que nós estamos enfrentando está fazendo, aleluia, uma seleção nos verdadeiros crentes. Deus, de maneira espiritual, está peneirando a igreja do Senhor, porque quem se mantinha ou tinha apenas uma espiritualidade aparente, que apenas estava acostumado com a ideia de templo, de cultuar, com a ideia de estar na igreja, com a ideia de participar de um departamento, com a ideia de estar ali ouvindo a palavra, os louvores, porque achava aquilo fascinante e maravilhoso, mas não tinha uma espiritualidade firme. Nesse momento, que eu posso dizer que é um momento de Babilônia, que é um momento de cativeiro, entre aspas, esse tipo de pessoa está murmurando, esse tipo de crente não está suportando a crise, está pendurando a harpa do salgueiro e está dizendo: eu acho que Deus desamparou a igreja, eu acho que Deus esqueceu das suas promessas. Mas aquele que tem uma espiritualidade firme e verdadeira consegue tirar a harpa do salgueiro. O diabo está dizendo: vou calar esse crente nessa adversidade, estou fechando a porta, estou trazendo crise no país, estou fechando as portas das igrejas, estou causando um caos global, vou calar a igreja. Mas o crente verdadeiro está nas margens do rio de Babilônia, está vendo o diabo dizendo: canta agora que eu quero ver, e ele consegue se levantar como se levantou Jó e dizer: foi Deus que deu, foi Deus que tirou, bendito seja o nome do Senhor. No sair do ventre da minha mãe eu posso até voltar nu para o ventre da terra, mas a minha adoração Deus vai ouvir no alto dos céus, a minha adoração Deus vai receber, porque eu não sirvo a Deus por causa das bênçãos que Ele me concede. Eu tenho uma espiritualidade desenvolvida e consigo adorar as margens do rio de Babilônia. Você tem essa espiritualidade, só quem está disposto a adorar a Deus às margens do rio de Babilônia vai conseguir colher os resultados disso. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta palavra. Não é em vão a nossa perseverança, porque a mesma Bíblia que diz que Israel é levado para a Babilônia, vai dizer que Deus faz eles regressarem. A prova disso está no texto de Salmo 126, eu já vou encaminhando para o fim, mas recebe essa palavra aí. O Salmo de número 126, a Bíblia vai dizer assim, olha: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, aleluia, estávamos como os que sonham. Verso 2, aleluia, então a nossa boca se encheu de riso, glória, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. O Salmo 126 retrata, aleluia, o momento do regresso de Israel às terras de Jerusalém, aleluia, a terra natal. O texto está dizendo que eles estavam tão felizes, eles estavam tão alegres, irmão pastor Davi, que a Bíblia diz que eles pensavam que aquilo era um sonho. Eles diziam: isso não é normal, nós devemos estar sonhando, nós devemos estar num sonho muito bom para que isso seja uma realidade. Não pode ser uma realidade. Eles estão regressando, estão dizendo: parece que isso é um sonho, porque agora a nossa boca está se enchendo de riso, aleluia, e a nossa língua tem um novo cântico para entoar ao Senhor. E entre as nações está se dizendo: grandes coisas fez o Senhor por este.
este. Os nossos inimigos estão olhando e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então perceba isso aqui, como é forte essa palavra. No princípio da chegada de Israel em Babilônia, as nações estão olhando e dizendo: eles estão tão tristes que não tem canção para cantar. Estão zombando de Israel, mas agora no regresso, aleluia, as nações estão dizendo: Deus fez um grande milagre pela nação de Israel. Deus fez um grande mover sobre a nação de Israel. Ao invés de zombarem, estão reconhecendo a ação de Deus em Israel. Pega essa palavra, porque é profético para a tua vida nessa noite. Ao invés de zombarem, de humilhar Israel, de fazer chacota deles, dizendo: Deus abandonou vocês, agora eles estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor a este. E essa é a razão da alegria deles. Lamanto revarácia alabacandarábria. Presença do Senhor aqui nesta noite. Parece um sonho. Parece algo que não dá para acreditar. Mas Deus vai virar teu cativeiro. Parece que não dá para acreditar, parece que é algo impossível dentro de uma lógica humana. É algo que parece que é inimaginável aos olhos humanos. Quem olha de fora pode dizer: isso nunca vai acontecer. Quem olha de fora pode dizer: eles nunca vão ver o favor de Deus. Quem olha de fora vai dizer: é daí para pior. Quem olha de fora pode dizer: é daí para a cova. Quem olha de fora pode dizer: é daí para desviar e abandonar a fé. Mas o Salmo 126 está dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes. Deus vai fazer a tua vida virar e dar um giro de 360 graus. Eu profetizo isso. Deus vai virar teu cativeiro, e no momento da tua maior adversidade, você vai presenciar o maior dos milagres que Deus já fez em teu favor e em favor da tua família. Pega esta palavra como algo profético para a tua vida aqui nesta noite. Lamanto revasse alabaraia. Quem olhar vai dizer: foi Deus que agiu. É isso que o texto está dizendo, evangelista Helenilton. As nações estão olhando para Israel, está dizendo: isso não é outra coisa senão a ação de Deus. Ou você achava que eram os homens que iam agir, ou você estava esperando o favor de um homem, ou você estava esperando o favor de uma organização, ou você estava esperando o favor, aleluia, da ação política, ou você imaginava que iria vir alguém, um ser humano, iria mudar toda essa realidade. Isso é algo para Deus fazer. Isso é algo para Deus realizar. Isso é algo para Deus intervir. Porque o Deus que permite Babilônia é o único que pode tirar de Babilônia. Você está entendendo isto? O Deus que permite a crise é o único que pode arrancar da crise. Remanto, revarácia. O grande problema é que às vezes a gente está esperando o favor do homem. Às vezes a gente está apostando, investindo muito na capacidade do homem. Não, se alguém entrar em ação vai mudar. Se mudar o governo vai melhorar. Não, se tiver uma reforma na política vai resolver. Não, se tiver uma intervenção externa vai resolver coisa nenhuma. Deus está olhando do alto dos céus e está dizendo: